15 lições estoicas que vão transformar a forma como você enxerga o mundo. Você já parou para pensar que talvez não enxergue o mundo como ele realmente é, mas sim através de lentes distorcidas, moldadas pelo medo, pela ansiedade e pelas pressões externas? Quantas vezes você reagiu de forma explosiva a uma situação e depois percebeu que a verdadeira batalha não estava do lado de fora, mas dentro da sua mente? A vida moderna, com seus ruídos constantes e suas demandas infinitas, nos afasta da serenidade e da clareza. Corremos atrás de reconhecimento, de conquistas e de coisas que muitas vezes não trazem paz. No meio desse turbilhão, esquecemos que a sabedoria não está em controlar tudo, mas em aprender a controlar a nós mesmos. Os antigos filósofos estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto enfrentaram dores, guerras, perdas e incertezas muito maiores do que as que vivemos hoje. Ainda assim, encontraram na filosofia estoica uma forma de viver com foco, força e tranquilidade. Eles nos deixaram lições que atravessaram os séculos porque tratam da essência da condição humana. Como lidar com o sofrimento, como manter a calma no caos, como encontrar sentido quando tudo parece sem propósito. Imagine a diferença entre viver reagindo ao mundo como uma chama instável que qualquer vento apaga, ou viver como uma rocha firme, inabalável, que permanece serena diante da tempestade. É essa transformação de visão que o estoicismo pode trazer. Não é apenas teoria, não é filosofia distante. É prática, é treino diário da mente e da alma. É uma mudança que começa dentro de você e altera a forma como enxerga absolutamente tudo ao redor. Neste vídeo, você vai descobrir 15 lições estoicas que têm o poder de virar sua visão de mundo de cabeça para baixo. Cada lição é um convite para olhar além das aparências, para sair da prisão mental em que a maioria das pessoas vive. Talvez algumas dessas verdades sejam desconfortáveis, porque o estoicismo não foi criado para agradar, mas para fortalecer. Ele não promete atalhos, não promete eliminar os problemas, mas garante uma mente capaz de atravessar qualquer tempestade sem perder a direção. Prepare-se para confrontar ideias que você carrega há anos e que talvez estejam sabotando sua vida. Prepare-se para ouvir lições que podem soar simples, mas que, aplicadas, têm o poder de quebrar correntes invisíveis. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que o mundo não muda por si só. É a sua forma de olhar para ele que precisa mudar. O que antes parecia insuportável pode se tornar suportável. O que antes parecia caos pode se revelar uma oportunidade. O que antes parecia sofrimento pode se tornar sabedoria. Se você se sente perdido, cansado ou sobrecarregado pelas exigências da vida, este é o momento de respirar fundo e abrir espaço para uma nova perspectiva. Cada lição estoica que você ouvir a partir de agora será como uma chama acesa na escuridão, iluminando caminhos que estavam invisíveis. O estoicismo não vai apenas te ensinar a sobreviver, vai te ensinar a viver com clareza, com força e com uma serenidade que não depende de nada externo. E assim como os antigos sábios escreveram para si mesmos como um lembrete de como deveriam viver, este vídeo será o seu lembrete. Não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar consciente. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre encontrar dentro de si a estabilidade que nenhum caos externo pode roubar. Você está prestes a conhecer as 15 lições estoicas que podem transformar, de forma definitiva, a maneira como você enxerga o mundo. Aceite o que está fora do seu controle. Um dos princípios mais poderosos e transformadores do estoicismo é também o mais simples. Entender a diferença entre o que está sob seu controle e o que não está. Essa lição parece óbvia, mas a verdade é que a maior parte do sofrimento humano nasce exatamente da tentativa de controlar o que nunca esteve em nossas mãos. Você já percebeu quanto tempo e energia desperdiça tentando mudar opiniões alheias, corrigir injustiças do mundo, prever o futuro ou apagar erros do passado? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre pelos dedos. Epicteto nos deixou uma advertência clara. Algumas coisas dependem de nós, outras não.
Essa frase, tão curta e direta, é um verdadeiro divisor de águas para quem a coloca em prática. O problema é que vivemos como se tudo estivesse sob nosso comando. Queremos que as pessoas gostem de nós, que o mundo seja justo, que os acontecimentos sigam nossos planos. Mas o mundo não funciona assim. Quanto mais insistimos em controlar o incontrolável, mais frustrados e ansiosos nos tornamos. O estoico aprende a colocar limites claros. O que depende de mim são meus pensamentos, minhas escolhas, minhas atitudes e a forma como interpreto os acontecimentos. O que não depende de mim são as palavras e ações dos outros, as circunstâncias externas, o passado e até mesmo o futuro, que é incerto por natureza. Essa divisão, quando realmente assimilada, liberta. De repente, você percebe que não precisa mais carregar o peso de coisas que nunca poderia resolver. Não é desistência, é sabedoria. Não é apatia, é clareza. Pense em quantas vezes você se atormentou por algo que estava totalmente fora do seu alcance. Uma palavra injusta dita por alguém, um resultado inesperado, uma perda repentina. Ao se apegar ao desejo de que tudo fosse diferente, você prolongou a própria dor. O estoico, diante dessas situações, age de outra maneira. Ele olha para o que depende dele e age com coragem, mas solta o que não pode mudar. Ele não luta contra o inevitável. Ele se adapta. Essa atitude, longe de ser fraqueza, é a fonte da verdadeira força. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava constantemente a si mesmo que a vida traria perdas, injustiças e dores. Ele não tinha a ilusão de que poderia evitar esses acontecimentos, mas treinava a mente para recebê-los com serenidade. Essa postura não elimina a dor, mas a transforma. Quando você entende que não pode controlar os ventos, aprende a ajustar as velas. E, ao invés de gastar energia lutando contra a tempestade, direciona sua força para manter o leme firme. Aceitar o que está fora do seu controle não significa viver passivamente, esperando que a vida simplesmente aconteça. Pelo contrário, significa concentrar toda a sua energia no que realmente pode transformar. Sua disciplina, suas escolhas, sua forma de pensar. Imagine quão poderosa se torna a vida quando você para de desperdiçar forças em batalhas perdidas e passa a usá-las onde realmente pode vencer. Essa é a primeira lição porque ela muda a lente pela qual você enxerga o mundo. Ao compreender a diferença entre controle e ilusão de controle, você se torna mais leve. As críticas deixam de te abalar da mesma forma, porque você entende que não controla a opinião dos outros. As frustrações diminuem, porque você reconhece que a vida não segue roteiros. E a ansiedade perde parte de sua força, porque você entende que o futuro nunca esteve totalmente em suas mãos. A transformação começa aqui. Quando você aprende a soltar aquilo que não pode mudar, abre espaço para fortalecer aquilo que pode. É nesse momento que sua consciência desperta para a realidade. O poder nunca esteve no mundo, mas dentro de você. Essa é a primeira chave para transformar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. O poder da disciplina diária. Se há um traço que distingue o espírito estoico de uma vida comum, é a disciplina. Muitas pessoas acreditam que a força de caráter surge em grandes momentos de crise, quando somos testados pelo destino. Mas a verdade é que ninguém se torna forte da noite para o dia. A força nasce nos pequenos gestos cotidianos, na disciplina silenciosa que se repete mesmo quando ninguém está olhando. A vida não é transformada em um único ato grandioso, mas na soma de práticas diárias que moldam a mente como a água molda a pedra. Para os estoicos, a disciplina é mais do que rotina. É a arte de alinhar pensamento, palavra e ação com aquilo que acreditamos ser correto. Não se trata de rigidez sem propósito, mas de uma escolha consciente de treinar a mente e o corpo todos os dias para que, quando a tempestade vier, estejamos preparados. O soldado não espera a guerra para aprender a segurar a espada. Ele treina quando reina a paz, para estar pronto quando a batalha chegar. Da mesma forma, a disciplina estoica nos prepara para enfrentar o caos da vida com serenidade. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente se for bem utilizada. O desperdício de tempo para ele era uma das maiores tragédias humanas.
Pense em quanto da sua vida já foi perdido em distrações inúteis, em hábitos automáticos, em dias que passaram sem deixar marcas. A disciplina diária é a resposta estoica para resgatar esse tempo. É acordar sabendo que cada momento pode ser usado para se tornar melhor, mais consciente, mais forte. Não se trata de produtividade vazia, mas de viver de forma intencional. A disciplina não precisa de grandes feitos. Ela começa em pequenas escolhas. Resistir à tentação de reagir impulsivamente, manter o foco em uma tarefa mesmo quando a mente quer fugir, escolher o silêncio quando seria mais fácil explodir em palavras. Cada ato disciplinado é como um tijolo colocado na construção do seu caráter, e pouco a pouco essa construção se torna inabalável. A disciplina, portanto, não é uma prisão, é um caminho para a verdadeira liberdade. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha o peso do império sobre os ombros. Poderia ter se deixado levar pelo poder, pela vaidade, pelo ócio. Mas todos os dias escrevia para si mesmo em seu diário, não como governante, mas como homem que precisava se manter firme diante da tentação e do caos. Ele sabia que, sem disciplina, seria escravo das circunstâncias. A sua rotina de reflexão era uma forma de treino, um lembrete diário de que sua mente precisava estar sob seu comando, e não sob o comando do mundo. A disciplina diária é também uma forma de amor próprio. Quando você se compromete com hábitos que fortalecem sua mente e sua vida, você está dizendo a si mesmo: eu mereço ser forte, eu mereço ser lúcido, eu mereço viver com propósito. Sem disciplina, as emoções dominam, os desejos ditam regras e o tempo se perde. Com disciplina, a mente encontra clareza, o corpo encontra ordem e a vida se torna um campo fértil para a serenidade florescer. O mundo moderno, cheio de distrações e estímulos, nos empurra para a indisciplina. Somos bombardeados por notificações, urgências e desejos artificiais. O estoico escolhe nadar contra essa corrente. Ele entende que não precisa fazer tudo, mas precisa ser fiel ao que realmente importa. A disciplina é o filtro que separa o que é essencial do que é ruído. É ela que permite viver com foco e não se perder no excesso de caminhos. Disciplina não significa perfeição, significa constância. Haverá dias em que você falhará, e o estoico não ignora isso. Mas mesmo no erro, a disciplina se mantém. Levantar-se, corrigir o rumo, continuar o treino. Cada queda é uma oportunidade de fortalecer o hábito. O verdadeiro fracasso não é falhar, mas desistir de tentar. A disciplina diária é o lembrete de que o progresso é mais valioso que a perfeição. Essa é a segunda lição, porque ela nos mostra que o despertar da consciência não é um evento isolado. É uma prática contínua. É um caminho que se constrói passo a passo, decisão após decisão, até que a vida inteira seja moldada por escolhas conscientes. Quando você entende que cada gesto importa, que cada ato disciplinado é uma semente plantada, começa a enxergar o mundo não mais como um lugar de caos incontrolável, mas como um campo onde você pode cultivar serenidade, força e foco. O silêncio como arma. Poucas coisas são tão subestimadas na vida quanto o poder do silêncio. Vivemos em um mundo que valoriza a fala, a exposição e a opinião constante. Somos incentivados a nos explicar, a justificar nossas escolhas, a responder a qualquer provocação. No entanto, para os estoicos, o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de força. Ele é uma arma invisível, mas extremamente poderosa, capaz de proteger a mente, preservar a energia e colocar cada situação sob uma nova perspectiva. Sêneca advertia que muitas vezes sofremos mais pelas palavras que dizemos do que pelas que ouvimos. Quantas vezes você já falou no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas vezes uma reação precipitada aumentou um conflito que poderia ter sido evitado? O silêncio nesses momentos não é covardia, é autocontrole. É a escolha consciente de não permitir que as emoções falem por você. É a disciplina de pausar antes de reagir, de observar antes de agir. O silêncio também revela algo fundamental. Nem tudo merece resposta. As provocações, as críticas injustas, as opiniões alheias, a maioria delas só tem poder se você as alimenta. Quando você responde a tudo,
você se torna prisioneiro do mundo externo, sempre em estado de defesa. Mas quando escolhe o silêncio, você deixa claro que sua paz é mais importante que a necessidade de vencer uma discussão. É nesse ponto que o silêncio se torna uma vitória invisível. Você não perde nada, mas ganha o domínio sobre si mesmo. Há também um aspecto mais profundo. O silêncio externo abre espaço para a escuta interna. Estamos tão ocupados falando e reagindo que raramente ouvimos a nós mesmos. O silêncio nos devolve a clareza. Quando você cala, começa a perceber pensamentos que antes eram abafados pelo ruído. Começa a enxergar o que realmente importa. Os estoicos cultivavam momentos de reflexão em silêncio exatamente por isso. Eles entendiam que, sem se ouvir, ninguém pode viver de acordo com a razão. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, em silêncio, para organizar seus pensamentos. Esse exercício, aparentemente simples, era uma forma de separar o que era essencial do que era supérfluo. Ele sabia que o silêncio tinha o poder de revelar a verdade escondida por trás do barulho da mente. Esse hábito continua sendo atual. Em um mundo onde todos falam, o verdadeiro sábio é aquele que sabe se calar e ouvir. O silêncio também é uma estratégia diante do conflito. Quando você responde com agressividade, alimenta a chama do embate. Quando se cala, muitas vezes desarma o outro. Não porque você se rendeu, mas porque decidiu não entrar em um jogo que não leva a lugar nenhum. Essa escolha exige coragem, porque o ego pede reação. Mas o estoico não age para satisfazer o ego. Ele age para preservar a razão e a serenidade. É claro que o silêncio não significa omissão diante do que é realmente importante. Existem momentos em que é necessário falar, se posicionar, defender valores. Mas até nesses momentos, o silêncio anterior tem valor, porque permite que a fala seja mais consciente e precisa. Quem fala sem pensar desperdiça palavras. Quem pensa em silêncio antes de falar, faz de cada palavra uma flecha certeira. Ao adotar o silêncio como arma, você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Descobre que não precisa se explicar o tempo todo. Descobre que muitas discussões simplesmente deixam de existir quando você não entra nelas. Descobre que sua mente se fortalece quando aprende a resistir à tentação de responder a tudo. E, acima de tudo, descobre que o silêncio é um refúgio, um espaço de paz em meio ao barulho constante da vida. Essa é a terceira lição porque muda profundamente a maneira como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas a presença de consciência. Ele transforma o modo como você enxerga os conflitos, as relações e até mesmo seus próprios pensamentos. E ao aprender a usá-lo como arma, você percebe que muitas batalhas não precisam ser travadas. A verdadeira vitória está em manter a paz que ninguém pode roubar. Não se ofenda facilmente. Vivemos em uma época em que qualquer palavra pode ser interpretada como ataque, qualquer gesto pode ser visto como provocação. E muitas pessoas caminham como se estivessem sempre prontas para se defender. O problema é que essa postura cria uma mente frágil, que se abala com o menor vento contrário. Os estoicos nos ensinam o contrário. Não se ofender facilmente é sinal de maturidade, força e clareza. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o modo como as interpretamos. Isso significa que o poder de se ofender ou não está dentro de nós. As palavras dos outros são apenas sons, vazios de significado, até que decidamos dar a eles um valor. O insulto só fere porque você o aceita como ferida. Se não o aceitar, ele perde a força. Imagine que alguém lhe chama de algo que não é verdade. Você se ofende? Por quê? Se é falso, não muda quem você é. Se é verdadeiro, então é uma oportunidade de melhorar. Em ambos os casos, não há motivo real para se ofender. Quando você aprende a não se ofender facilmente, algo libertador acontece. As pessoas perdem o poder de controlar suas emoções. Elas podem falar o que quiserem, mas você continua dono de si. A ofensa só tem efeito quando encontra espaço dentro da sua mente. O estoico, ao entender isso, cria uma blindagem invisível. Ele não se torna frio ou insensível, mas consciente de que sua dignidade não depende da opinião alheia. Na prática, isso não significa ignorar tudo o que os outros dizem.
Há críticas que podem ser construtivas, e o sábio sabe reconhecê-las. Mas existe uma grande diferença entre acolher um feedback e reagir como se cada palavra fosse um ataque pessoal. O ofendido constante vive em alerta, preso a um campo de batalha que não existe fora, mas dentro dele. Já o estoico vive em paz, porque compreende que a verdadeira ofensa é perder a própria serenidade. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo: se alguém me critica ou me insulta, ele age de acordo com sua visão de mundo. Se eu me ofender, é porque escolhi dar valor a isso. Essa reflexão é poderosa, porque nos mostra que as palavras dos outros dizem mais sobre eles do que sobre nós. Quando você reage com raiva, você entrega o controle da sua vida a quem menos merece. Quando permanece sereno, mostra que sua paz não está à venda. Essa postura também tem um efeito inesperado. Desarma o ofensor. Quem ataca espera uma reação. Se você responde com calma ou sequer se abala, o ciclo se quebra. O silêncio e a serenidade são armas mais fortes que qualquer contra-ataque. A verdadeira vitória não é humilhar quem tentou te ofender, mas mostrar que você é inatingível. No entanto, não se ofender facilmente exige treino. Nosso ego é sensível, e muitas vezes queremos defender a imagem que criamos de nós mesmos. O estoicismo nos convida a reduzir a importância desse ego. Não somos a soma das opiniões externas. Não somos definidos pelo que dizem de nós. Somos definidos por nossas ações, nossa razão e nossa virtude. Essa consciência é o que fortalece a alma contra as pequenas agressões do mundo. Ao adotar essa lição, você começa a enxergar o mundo de forma mais leve. Percebe que não precisa carregar o peso das palavras alheias. Percebe que pode caminhar em meio a críticas sem se perder. Percebe que o poder de decidir o que entra ou não na sua mente é apenas seu. E essa percepção por si só já transforma sua relação com tudo e com todos. Essa é a quarta lição, porque revela que muitas vezes não é o mundo que nos fere, mas a forma como escolhemos interpretar o mundo. Quando você aprende a não se ofender facilmente, não apenas protege sua paz, mas conquista uma liberdade rara. A liberdade de ser quem você é, independentemente do que digam ou pensem. Transforme a dor em força. A dor é inevitável. Não importa quem você seja, o quanto você tenha conquistado ou o quão preparado esteja. Em algum momento da vida, você vai sentir dor. Pode ser física, emocional ou espiritual. Pode vir em forma de perdas, decepções, rejeições ou fracassos. Para muitos, a dor é vista como inimiga, algo a ser evitado a qualquer custo. Mas os estoicos enxergavam de outra maneira. Para eles, a dor não era um castigo, mas uma oportunidade. Era o material bruto com o qual a força interior poderia ser forjada. Sêneca afirmava que nenhum homem é realmente forte até que tenha enfrentado adversidades. É no desconforto que descobrimos quem realmente somos. Quando tudo vai bem, é fácil parecer equilibrado, sábio e sereno. Mas é nos momentos de dor que a filosofia é testada. O sofrimento expõe a fragilidade de uma mente despreparada, mas também fortalece a alma de quem escolhe aprender com ele. A dor não é apenas um obstáculo, é uma professora rigorosa, que ensina lições que o conforto jamais poderia oferecer. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você passou por algo doloroso que, na época, parecia insuportável, mas que mais tarde se revelou um ponto de virada? Talvez tenha sido uma rejeição que o obrigou a se reinventar, uma perda que despertou sua consciência para o valor da vida, ou uma falha que mostrou onde precisava crescer. A dor tem essa capacidade de moldar. Ela não é agradável, mas é transformadora. O estoico não a busca, mas também não a evita. Ele a recebe como parte inevitável da existência e pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte? Epicteto, que nasceu escravo e viveu grande parte da vida em condições de dor física, nunca se permitiu ser definido por esse sofrimento. Ele compreendia que a dor estava fora de seu controle, mas a forma como lidava com ela estava inteiramente em suas mãos. Esse é o ponto central. Você pode não controlar o que acontece, mas pode sempre escolher como responder. A dor pode ser usada como desculpa para desistir,
ou como combustível para crescer. Transformar a dor em força significa mudar a lente pela qual você a enxerga. Ao invés de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? O estoico se pergunta, como posso usar isso para me tornar melhor? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Ela tira você da posição de vítima e coloca você na posição de aprendiz. E quando você se torna aprendiz da dor, nada é desperdiçado. Cada lágrima se transforma em sabedoria, cada cicatriz em lembrança de superação. É claro que essa atitude não elimina o sofrimento. A dor continuará a doer. O estoicismo não é uma anestesia, mas uma transformação. Você não deixa de sentir, mas deixa de ser escravizado pelo sentimento. Aprende a olhar para a dor não como fim, mas como processo. Como o ferro que precisa passar pelo fogo para se tornar espada, você entende que o desconforto faz parte da formação de um caráter inquebrável. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que tudo o que acontece à natureza é útil. Isso inclui a dor. Para ele, se algo chegou até você, é porque havia em você a capacidade de suportar e transformar. Essa visão pode parecer dura, mas é libertadora. Significa que cada desafio carrega em si a chance de revelar sua verdadeira força. Ao transformar a dor em força, você muda a forma como enxerga não apenas os problemas, mas a própria vida. Deixa de viver fugindo do sofrimento e começa a usá-lo como alavanca. Descobre que a dor pode te quebrar, mas também pode te reconstruir em uma versão mais forte e consciente. Essa é a quinta lição, e talvez uma das mais poderosas, porque muda para sempre a forma como você encara a inevitabilidade do sofrimento humano. Pratique a indiferença estoica. A palavra indiferença muitas vezes soa negativa para a maioria das pessoas. Somos ensinados a acreditar que precisamos reagir a tudo, que é nossa obrigação se posicionar, responder e nos afetar por cada acontecimento. No entanto, para os estoicos, a indiferença não é frieza ou descaso. Ela é, na verdade, uma forma de liberdade. É a habilidade de escolher em quais batalhas gastar energia e em quais simplesmente deixar que a vida siga seu curso. Epicteto ensinava que devemos nos preocupar apenas com o que está sob nosso controle e ignorar aquilo que não podemos mudar. Essa é a essência da indiferença estoica. Significa olhar para a vida com clareza e separar o que realmente importa daquilo que é apenas ruído. O estoico não se deixa arrastar por fofocas, por ofensas pequenas ou por eventos que não alteram a essência de sua vida. Ele cultiva uma espécie de serenidade seletiva. Sente, percebe, mas não se prende ao que não merece sua atenção. No mundo moderno, essa prática se torna ainda mais necessária. Somos bombardeados por notícias, opiniões, comentários e comparações. Qualquer publicação em rede social pode se tornar motivo de ansiedade. Mas a indiferença estoica nos ensina que não precisamos carregar o peso de tudo. Você não é obrigado a reagir a cada crítica, nem a se preocupar com cada detalhe fora do seu alcance. A indiferença não é apatia, é sabedoria. É reconhecer que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em coisas que não mudam sua vida. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha o poder de decidir sobre guerras, territórios e destinos de milhares de pessoas. Ainda assim, em suas meditações, lembrava constantemente a si mesmo que muitas coisas eram indiferentes. Riqueza, fama, elogios ou insultos. Nada disso mudava a essência da virtude. O verdadeiro valor estava em manter a mente serena e não em se deixar seduzir ou perturbar por aquilo que não tinha relevância para sua alma. Praticar a indiferença estoica é, em certo sentido, aprender a se proteger do excesso. Não significa se tornar insensível ou desligado, mas criar um escudo contra tudo aquilo que não merece espaço dentro de você. É escolher onde colocar a sua atenção e, consequentemente, sua paz. Porque o que ocupa sua mente define a qualidade da sua vida. E quando você enche sua mente com cada detalhe irrelevante, ela se torna pesada, confusa e frágil. Na prática, isso pode começar com pequenos gestos. Ao ouvir uma crítica injusta, em vez de reagir com raiva, você pode simplesmente deixar passar.
Ao se deparar com uma situação fora do seu alcance, em vez de insistir, você pode aceitar. Ao ser provocado por alguém que busca apenas atenção, você pode escolher não alimentar o conflito. Essa indiferença não é ausência de ação, mas uma escolha consciente de não dar poder ao que não tem importância real. É claro que há coisas que não podem ser tratadas com indiferença. A injustiça contra os inocentes, o sofrimento de quem está sob nossa responsabilidade, a necessidade de agir de acordo com a virtude. O estoico não ignora essas situações, mas entende que tudo o que foge de sua esfera de ação direta não merece aprisionar sua alma. Assim, ele preserva sua energia para agir onde realmente pode fazer a diferença. Essa lição muda a forma como você enxerga o mundo, porque revela que grande parte do peso que você carrega não vem da vida em si, mas da sua insistência em se prender ao que é indiferente. Quando aprende a soltar, percebe que muitas coisas simplesmente não têm o poder de definir sua paz, a não ser que você dê esse poder a elas. A indiferença estoica, portanto, não é ausência de vida. É a presença da razão. É a coragem de escolher o que merece sua atenção e de liberar todo o resto. Quando você pratica essa habilidade, descobre uma liberdade rara, a de viver em serenidade, mesmo em meio ao barulho do mundo. Abrace a simplicidade. O mundo moderno nos convenceu de que felicidade está ligada a conquistas cada vez maiores, a acúmulos incessantes e a busca por mais status, mais bens, mais reconhecimento. Somos bombardeados por mensagens que nos empurram para a complexidade. A ideia de que precisamos sempre de algo além para, só então, nos sentirmos completos. No entanto, os estoicos apontaram outro caminho, o da simplicidade. Não como privação, mas como clareza. Sêneca dizia que não é o homem pobre aquele que tem pouco, mas aquele que deseja mais. Essa frase revela o verdadeiro peso da vida moderna. Não está no que nos falta, mas no que nunca conseguimos satisfazer. Quanto mais desejamos, mais escravos nos tornamos dos nossos desejos. E cada conquista, ao invés de nos trazer paz, abre espaço para novas exigências. É como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se sente. O estoico, por outro lado, entende que a simplicidade não empobrece, mas enriquece. Ela corta o excesso para revelar o essencial. A simplicidade não significa abandonar tudo ou viver no extremo do desapego. Significa reorganizar as prioridades. Quando você olha para sua vida, percebe que muitas coisas que ocupa perseguir não têm valor real. Quantas horas foram gastas tentando agradar pessoas que sequer se lembram de você? Quantas energias foram desperdiçadas em coisas que, passados alguns meses, já não tinham importância? Ao abraçar a simplicidade, você aprende a separar o que é necessário do que é supérfluo. E ao fazer isso, descobre uma forma de liberdade que o excesso jamais poderia oferecer. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, cercado de riquezas e privilégios, escrevia em suas meditações sobre a importância de viver de forma simples. Ele lembrava a si mesmo que a cama mais luxuosa e a mais humilde cumprem a mesma função, que a roupa mais cara não altera a dignidade de quem a veste, e que a verdadeira grandeza não está no que se possui, mas na forma como se vive. Essa visão é um golpe contra o orgulho humano, mas é também um convite à serenidade. A simplicidade também é um antídoto contra a ansiedade. Quando você se liberta da corrida por mais, começa a experimentar o suficiente. Descobre que a paz não vem do excesso, mas do equilíbrio. E ao perceber que precisa de menos para viver, cria espaço dentro de si. Espaço para a reflexão, para a gratidão, para a serenidade. A mente simples é uma mente leve, que não se perde no labirinto do desejo interminável. Na prática, abraçar a simplicidade pode ser traduzido em pequenos gestos. Pode ser escolher qualidade em vez de quantidade. Pode ser valorizar mais o silêncio que a poluição de estímulos. Pode ser desligar-se de distrações que roubam tempo e energia. A simplicidade não está apenas em ter menos, mas em ser mais. Mais consciente, mais presente, mais atento ao que realmente importa.
Epicteto nos lembra que nada externo tem poder real sobre nós. O apego ao que é desnecessário é o que cria correntes invisíveis. Quanto mais coisas você acredita precisar, mais vulnerável se torna. Se alguém pode tirar de você aquilo que você considera essencial, então sua paz nunca foi sua de verdade. A simplicidade estoica nos convida a voltar para o básico, para aquilo que ninguém pode roubar: a integridade, a razão, a virtude. Essa lição muda sua forma de enxergar o mundo porque mostra que a vida não é uma corrida para acumular, mas uma jornada para se libertar. O que você realmente precisa é muito menos do que imagina. E quando descobre isso, deixa de viver correndo atrás do que falta e começa a viver com plenitude no que já existe. Abraçar a simplicidade é, portanto, um ato de coragem. É ir contra uma sociedade que mede valor pelo que se ostenta. É escolher a leveza em vez do peso, a essência em vez da aparência. E ao adotar essa postura, você não apenas encontra serenidade, mas também a força silenciosa de quem não é dominado pelo excesso. Treine sua mente como um guerreiro treina seu corpo. Um guerreiro não entra em batalha sem preparação. Ele treina diariamente, repete movimentos, fortalece o corpo e afia a mente. Ele sabe que, sem treino, sua espada será inútil no calor da guerra. O estoicismo nos ensina que a vida não é diferente. Todos os dias enfrentamos batalhas invisíveis. Contra as emoções descontroladas, contra os medos irracionais, contra os desejos que nos arrastam. A mente, assim como o corpo, precisa ser treinada. Sem esse preparo, ficamos vulneráveis diante das tempestades inevitáveis da existência. Epicteto dizia que não devemos esperar que a vida seja fácil para então nos prepararmos, mas sim nos prepararmos para quando a vida se tornar difícil. Essa é a mentalidade do guerreiro. Ele não se ilude com a ideia de que o mundo será sempre gentil. Ele sabe que haverá perdas, injustiças e provações. Mas justamente por isso, ele se fortalece antes que elas cheguem. Do mesmo modo, o estoico treina sua mente todos os dias para que, quando a dor bater à porta, não seja pego de surpresa. Treinar a mente significa cultivar hábitos que reforçam o autocontrole, a disciplina e a clareza. Assim como o corpo responde ao exercício físico, a mente responde ao exercício filosófico. Quando você pratica o silêncio em vez da reação impulsiva, está treinando. Quando escolhe refletir sobre seus erros em vez de se culpar, está treinando. Quando decide suportar o desconforto sem se entregar, está treinando. Cada ato de autoconsciência é como uma repetição na academia da vida. Marco Aurélio tinha o império inteiro sob seus ombros, mas ainda assim reservava tempo para escrever reflexões diárias. Esse hábito não era vaidade intelectual, mas treino. Ele sabia que sua mente precisava estar alinhada com a razão para não ser arrastada pelo caos do poder e da guerra. Sua prática constante era um lembrete de que o verdadeiro inimigo não está do lado de fora, mas dentro de si. O guerreiro que não controla a própria mente é derrotado antes mesmo de enfrentar o adversário. O treinamento mental estoico também envolve a prática da visualização negativa, conhecida como premeditatio malorum. Os estoicos acreditavam que imaginar possíveis dificuldades não era pessimismo, mas preparação. Ao visualizar a perda, a dor ou a frustração, eles fortaleciam a mente para não serem surpreendidos. Assim como o guerreiro simula batalhas antes do combate, o estoico se prepara mentalmente para que, quando o desafio chegar, sua reação seja firme e serena. No mundo moderno, esse treino é mais necessário do que nunca. Vivemos cercados por distrações que enfraquecem nossa atenção e por estímulos que alimentam a impulsividade. Treinar a mente significa resistir a essa maré. Significa dedicar tempo à reflexão, ao silêncio, à leitura, à meditação. Significa também aprender a suportar o desconforto, seja ele físico ou emocional, sem desistir. A mente treinada é resiliente, não se dobra diante da primeira dificuldade. Assim como o guerreiro não vê treino como castigo, mas como preparação, o estoico entende que cada pequeno esforço mental é um investimento em liberdade. Porque a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Uma mente indisciplinada se torna escrava das circunstâncias.
Uma mente treinada permanece livre mesmo no caos. Essa lição muda a forma como você enxerga a vida, porque revela que cada dia é uma oportunidade de treino. Não espere a dor chegar para aprender a suportar. Não espere o caos chegar para aprender a manter a calma. Treine agora, nas pequenas coisas, para estar pronto quando as grandes chegarem. Afinal, o mundo não pergunta se você está preparado. Ele simplesmente testa você. E quem treinou a mente como um guerreiro treina o corpo, atravessa cada batalha com coragem e serenidade. A liberdade verdadeira nasce do controle interior. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser, sem restrições. Mas o estoicismo revela uma verdade mais profunda. Essa não é liberdade, é apenas escravidão disfarçada. Quem é movido pelos desejos descontrolados, pelas paixões intensas ou pelas opiniões dos outros, não é livre, mas prisioneiro. Epicteto, que viveu como escravo em sua juventude, entendia isso melhor do que ninguém. Ele dizia que a verdadeira liberdade só pertence àquele que governa a si mesmo. Pense em quantas vezes você acreditou estar agindo por escolha, mas na verdade estava apenas reagindo. Quantas vezes uma palavra te feriu e você respondeu sem pensar, como se fosse obrigado? Quantas vezes um desejo te empurrou para decisões que mais tarde trouxeram arrependimento? Esse tipo de comportamento revela que, muitas vezes, não somos senhores de nós mesmos, mas reféns de emoções que não dominamos. O estoicismo nos chama a inverter essa lógica. Só é livre quem não se deixa escravizar pela própria mente. Marco Aurélio, governante de um império vasto, vivia cercado por poder e tentações. Ainda assim, ele escreveu para si mesmo que a maior conquista não é dominar territórios, mas dominar o próprio espírito. O imperador mais poderoso da época sabia que seu trono poderia cair a qualquer momento, mas se sua mente estivesse firme, nada poderia tirá-lo de sua essência. Esse é o verdadeiro poder, estar em paz consigo mesmo, mesmo quando o mundo desmorona. O controle interior começa no reconhecimento de que não controlamos quase nada fora de nós. A vida pode tirar pessoas, oportunidades, bens e até a saúde. Mas existe algo que nunca pode ser tirado: a maneira como escolhemos responder. Essa escolha é o coração da liberdade estoica. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa o caos externo. Você sempre terá consigo o poder de decidir sua postura diante de tudo isso. É aqui que surge a grande mudança de perspectiva. A liberdade não está em fazer tudo, mas em não precisar de tudo. Um estoico livre não depende da aprovação dos outros para viver em paz. Não depende de luxos para sentir gratidão. Não depende de condições perfeitas para agir com coragem. Ele entende que a vida é instável e que quanto menos depender de coisas externas, mais livre será. Treinar essa liberdade interior exige prática diária. Começa com a disciplina de observar os próprios pensamentos. Quando uma emoção surge, em vez de reagir automaticamente, o estoico se pergunta: isso está sob meu controle? Se não está, ele solta. Se está, ele age com clareza. Essa pequena prática é como quebrar correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento. Cada vez que você escolhe responder com calma em vez de explosão, você conquista mais liberdade. O mundo moderno tenta nos convencer de que ser livre é ter escolhas infinitas, mas isso só gera ansiedade. A verdadeira serenidade está em precisar de pouco e depender de menos ainda. O estoico não busca acumular opções, mas fortalecer a mente para permanecer firme diante de qualquer cenário. Isso é algo que ninguém pode roubar. Nem a pobreza, nem a perda, nem a injustiça conseguem tirar a liberdade de um espírito que já aprendeu a se governar. Essa lição transforma sua visão porque mostra que você já possui dentro de si o que procura fora: independência, paz e poder real. Você não precisa esperar que o mundo mude para se sentir livre. Precisa apenas mudar a forma como enxerga a si mesmo e suas respostas. A liberdade verdadeira não se conquista com guerras ou contratos, mas com a disciplina de não ser refém das próprias paixões. E quando você entende isso, percebe que ninguém mais tem poder sobre sua vida.
Podem falar, criticar, provocar, tentar manipular. Mas se você domina sua mente, você é livre. E não há prisão maior do que depender da aprovação do outro para existir. A verdadeira liberdade nasce quando você escolhe ser dono de si. O silêncio é a arma dos sábios. O mundo moderno é barulhento, não apenas pelo ruído das cidades, mas pelo excesso de palavras, opiniões e julgamentos que circulam sem descanso. Vivemos em uma época em que todos querem falar, mas poucos estão dispostos a ouvir. A pressa de reagir, de comentar, de se defender ou de provar um ponto, transformou o silêncio em um recurso raro e poderoso. Para os estoicos, o silêncio não era a ausência de som, mas a presença da sabedoria. Sêneca escreveu que muitas vezes é melhor calar do que se precipitar em palavras que podem trazer arrependimento. Aquele que domina o silêncio domina também a si mesmo. Porque o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de força interior. Ele mostra que você não precisa responder a tudo, nem se provar diante de todos. É no silêncio que a mente encontra clareza, e é no silêncio que as maiores transformações acontecem. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado no calor da emoção? Palavras ditas sem reflexão podem ferir, criar conflitos desnecessários e abrir feridas que o tempo demora a curar. O silêncio, ao contrário, oferece espaço para a razão assumir o controle. Quando você se cala diante da provocação, não é porque perdeu, mas porque escolheu não se perder. Essa é a essência do poder estoico. Não entregar sua paz às mãos de quem deseja roubá-la. Marco Aurélio, cercado por conselheiros, soldados e inimigos, sabia que sua maior responsabilidade era não reagir impulsivamente. Em suas meditações, ele lembrava a si mesmo que não precisava ter opinião sobre tudo, que não precisava justificar sua existência diante de ninguém. O silêncio, nesse sentido, era uma forma de autossuficiência. Ele compreendia que falar menos e ouvir mais lhe dava não apenas mais poder, mas mais controle sobre sua própria mente. O silêncio também é um exercício de humildade. Ao ouvir em vez de falar, você reconhece que não sabe tudo, que pode aprender com cada situação, até mesmo com aqueles que parecem insignificantes. Essa disposição para ouvir é uma marca do sábio. Quem fala o tempo todo não tem espaço para aprender. Quem se cala, abre espaço para a sabedoria entrar. Na prática, cultivar o silêncio significa resistir à necessidade de estar sempre certo, de ter a última palavra, de reagir à menor provocação. É escolher seus momentos de fala com consciência, em vez de desperdiçar energia em discussões vazias. Significa também reservar momentos de silêncio interior, desligar ruídos externos, afastar-se de distrações e simplesmente ouvir a própria mente. O silêncio é ainda um campo de treino para a disciplina emocional. Ele nos ensina que nem tudo precisa de resposta imediata, que nem toda batalha merece ser travada. Muitas vezes, o silêncio é a vitória mais poderosa, porque desarma o outro e fortalece você. O inimigo espera reação, espera confronto, espera ruído. Quando você oferece silêncio, oferece também algo que ele não pode controlar: sua serenidade. Essa lição estoica muda a forma como você enxerga o mundo, porque mostra que o silêncio não é vazio, mas plenitude. Ele é a pausa que permite enxergar além da superfície. Ele é o espaço em que as ideias amadurecem e em que a mente encontra ordem, enquanto os outros se perdem em palavras. O sábio se encontra no silêncio. Na era da velocidade, em que todos disputam atenção, escolher o silêncio é quase um ato revolucionário. Não se trata de se calar sempre, mas de falar apenas quando for necessário e útil. Esse domínio transforma não apenas sua forma de se comunicar, mas sua forma de viver, porque quem sabe silenciar, sabe também ouvir, observar e compreender. E quem compreende, governa a si mesmo. O silêncio é, portanto, mais do que a ausência de fala, é a presença de consciência. É a espada invisível dos sábios que corta o excesso, elimina o desnecessário e preserva a paz. É um lembrete de que você não precisa provar nada a ninguém, apenas manter-se fiel ao seu centro. Essa é a verdadeira força do silêncio estoico. Ele não apenas protege, mas transforma. Aceitar o que não se pode controlar
é libertador. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma luta silenciosa contra aquilo que está fora do nosso alcance. Queremos controlar o comportamento dos outros, a forma como nos enxergam, os eventos inesperados da vida e até mesmo as circunstâncias que o destino coloca em nosso caminho. Mas a verdade, tão simples quanto poderosa, é que não controlamos quase nada além de nós mesmos, e compreender isso, como os estoicos sempre ensinaram, é um ato de libertação. Epicteto afirmava que a base da filosofia prática era distinguir o que depende de nós do que não depende. Se algo depende de nossa escolha, esforço e disciplina, devemos agir com determinação. Mas se não depende, devemos soltar, aceitar e seguir. Essa aceitação não significa passividade ou desistência, mas sabedoria em não gastar energia lutando contra o incontrolável. É como remar contra a corrente de um rio. Você pode até gastar todas as suas forças, mas nunca mudará o curso da água. Aceitar o incontrolável é um ato de inteligência emocional. Imagine o peso que se carrega quando se tenta modificar a opinião alheia, quando se deseja que alguém ame você da mesma forma que você ama, ou quando se espera que a vida siga exatamente o roteiro que você escreveu em sua mente. Esse peso esmaga a alma. É como carregar correntes invisíveis. Quando você finalmente compreende que não tem como moldar o que está além da sua vontade, essas correntes se rompem. E de repente, há espaço para respirar. Marco Aurélio, imperador cercado por guerras, pestes e traições, escreveu a si mesmo que não poderia controlar os acontecimentos externos, mas sempre poderia controlar sua reação diante deles. Esse ensinamento atravessa os séculos porque permanece verdadeiro. Aquele que deseja comandar o universo inteiro se torna escravo da frustração, mas aquele que aprende a governar apenas a si mesmo descobre a verdadeira liberdade. Essa aceitação não é conformismo. Ela é, na verdade, um convite para redirecionar a energia. Quando você deixa de lutar contra o impossível, sobra força para transformar o que realmente está ao seu alcance. Se não pode controlar a tempestade, pode controlar o abrigo que constrói. Se não pode impedir que as pessoas julguem, pode escolher não viver em função do julgamento. Se não pode mudar o tempo que passa, pode decidir como usar o tempo que lhe resta. Essa mudança de foco transforma a forma como você enxerga o mundo. O que antes era uma prisão de expectativas inalcançáveis, se torna um campo aberto de possibilidades. Você passa a ver que a paz não está em alterar os ventos, mas em ajustar as velas. Que a serenidade não está em esperar que tudo aconteça como deseja, mas em estar preparado para dançar com a vida como ela é. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar aquilo que não se pode controlar, mas abraçar o que acontece como parte do caminho que forma quem você é. O sofrimento deixa de ser visto como injustiça e passa a ser entendido como professor. A perda deixa de ser apenas dor e passa a ser oportunidade de fortalecimento. O inesperado deixa de ser inimigo e se transforma em aliado da sua evolução. Aceitar o incontrolável é libertador porque retira de você a ilusão da onipotência. Não precisamos carregar o mundo nas costas. Não precisamos corrigir cada injustiça, resolver cada conflito ou impedir cada dor. Precisamos apenas cuidar daquilo que está em nossas mãos. Nossos pensamentos, nossas escolhas, nosso caráter. O resto pertence ao fluxo da vida. Essa lição estoica é um chamado para viver mais leve. É deixar de lado a ansiedade de prever cada detalhe e a obsessão de evitar cada fracasso. É compreender que viver não é dominar a vida, mas navegar por ela. Que a sabedoria não é criar um caminho sem pedras, mas aprender a caminhar mesmo quando o chão é duro. Quando você aceita o que não pode controlar, o medo se dissolve, porque já não há necessidade de garantir o impossível. A ansiedade diminui, porque a mente não fica presa a futuros incertos. E a paz cresce, porque o coração aprende a repousar naquilo que realmente importa. Essa é a libertação que os estoicos nos oferecem. Não a de mudar o mundo inteiro, mas a de mudar a nós mesmos diante dele. A verdadeira força está em dominar as emoções. Muitos confundem força com agressividade,
com a capacidade de impor a própria vontade sobre os outros, ou com a habilidade de resistir fisicamente em situações extremas. Mas, para os estoicos, a verdadeira força não estava em músculos ou armas, e sim em algo muito mais profundo e invisível: o domínio sobre as próprias emoções. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. É nesse espaço entre o que acontece e como escolhemos responder que se encontra a verdadeira liberdade e também a verdadeira força. Uma pessoa que grita diante da frustração, que perde o controle diante de uma provocação, ou que se desespera diante da incerteza pode até parecer humana em sua fragilidade, mas diante do olhar estoico, revela apenas que ainda não governa a si mesma. Dominar as emoções não significa sufocá-las ou fingir que não existem. Não significa se tornar frio, insensível ou indiferente como uma pedra. Significa, ao contrário, reconhecer cada emoção, acolhê-la e aprender a não ser escravo dela. A raiva pode surgir, mas você decide se ela vai guiar suas ações. O medo pode bater à porta, mas você escolhe se vai deixar que ele paralise seus passos. A tristeza pode se instalar, mas você decide se vai se afogar nela ou transformá-la em reflexão. Esse é o poder que os estoicos chamavam de autocontrole. Marco Aurélio, que governava um império em meio a guerras, traições e epidemias, tinha plena consciência disso. Em suas meditações, lembrava a si mesmo que a mente humana tem a capacidade de escolher como interpretar os fatos. Se algo acontece, você pode se deixar arrastar pela tempestade emocional, ou pode escolher manter-se firme, como uma rocha que as ondas não derrubam. Essa escolha não é automática, é um exercício constante, mas é o que diferencia o sábio do impulsivo. Na vida cotidiana, todos somos testados a todo instante. Um comentário injusto, um atraso inesperado, uma crítica sem fundamento, um olhar de desprezo. São pequenas faíscas que, se não forem controladas, podem incendiar nossa paz. É aqui que se mede a força de alguém, não na capacidade de reagir imediatamente, mas na disciplina de respirar, pensar e escolher uma resposta que esteja alinhada aos próprios valores e não ao calor da emoção. Dominar as emoções também é uma forma de proteção. Pense em quantos erros poderiam ser evitados se a raiva não tivesse tomado a frente. Pense em quantos relacionamentos se desgastaram porque a impulsividade falou mais alto que a paciência. Pense em quantas decisões ruins foram tomadas porque o medo nublou a clareza da razão. Cada vez que uma emoção governa nossas ações, entregamos o leme da nossa vida a algo passageiro. Cada vez que escolhemos governar a emoção, reafirmamos que somos senhores de nós mesmos. Mas esse domínio não é conquistado de um dia para o outro. É um treino, uma disciplina. Assim como o corpo precisa de exercícios repetidos para se fortalecer, a mente precisa de práticas constantes para aprender a não se perder em explosões emocionais. O silêncio, a reflexão, a meditação sobre a morte, a lembrança da impermanência, todos esses eram métodos estoicos para manter a mente no eixo. Eles sabiam que as emoções são poderosas, mas não são invencíveis. O mais interessante é que, ao dominar as emoções, você não apenas evita erros, mas também conquista respeito. As pessoas percebem quem não se abala facilmente, quem não se deixa arrastar pelo caos. Essa postura transmite confiança, firmeza e serenidade. Você se torna um ponto de equilíbrio em meio à tempestade dos outros. E isso, no fim, é uma das maiores formas de influência. Mostrar, pelo exemplo, que é possível viver sem ser escravo das próprias reações. A verdadeira força, portanto, não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Não está em gritar mais alto, mas em calar quando é preciso. Não está em responder de imediato, mas em esperar o momento certo. Não está em se deixar arrastar pelas marés emocionais, mas em escolher, consciente e livremente, qual direção seguir. Essa lição estoica muda a forma como enxergamos o mundo porque revela que não somos vítimas de nossas emoções, mas artesãos delas. Podemos moldá-las, lapidá-las e utilizá-las como ferramentas em vez de correntes. E, quando aprendemos isso, nos tornamos verdadeiramente indestrutíveis. A simplicidade é a chave para a liberdade interior.
Vivemos em um tempo em que a vida parece estar sempre em excesso. Excesso de estímulos, de desejos, de distrações, de pressões externas. O mundo moderno nos vende a ideia de que seremos felizes quando tivermos mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas, mais coisas. Mas os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade não está em acumular, mas em simplificar. É a simplicidade que liberta a mente do peso desnecessário e abre espaço para a serenidade florescer. Sêneca, em suas cartas, alertava que quanto mais coisas desejamos, mais escravos nos tornamos. Escravos de dívidas, de expectativas, de preocupações, de comparações. Aquele que busca o supérfluo vive inquieto, porque o supérfluo nunca é suficiente. Já o que aprende a encontrar prazer naquilo que é essencial, torna-se invencível, porque nada externo pode roubar sua paz. A simplicidade não é pobreza, mas abundância naquilo que realmente importa. Simplificar é aprender a dizer não ao excesso. É perceber que não precisamos de 10 caminhos quando apenas um nos leva ao destino. É compreender que muitas vezes a busca por mais coisas é, na verdade, uma fuga do vazio interior. O coração insatisfeito acredita que preencher a casa de objetos ou a agenda de compromissos vai preencher também a alma. Mas a alma não precisa de muito. Precisa de verdade, de propósito e de calma. A simplicidade também é um exercício de coragem, porque dizer não ao que o mundo valoriza exige força. Enquanto todos correm atrás do brilho passageiro, o estoico escolhe o que é duradouro. Enquanto todos se perdem em distrações, o estoico guarda a mente para o que é essencial. Essa escolha pode parecer dura, mas é justamente ela que abre o caminho para a verdadeira liberdade, a de não ser controlado pelo que é externo. Marco Aurélio, mesmo imperador, cercado de luxo e poder, lembrava a si mesmo da importância de viver com moderação. Ele entendia que quanto mais se dependia de coisas externas, mais vulnerável se tornava. Aquele que precisa de palácios, banquetes e aplausos para ser feliz, viverá sempre inquieto. Mas aquele que encontra satisfação em um simples nascer do sol, em um momento de silêncio, em uma vida em ordem, descobre uma riqueza que nada pode tirar. A simplicidade não é apenas material, mas também emocional e mental. Quantos conflitos poderiam ser evitados se aprendêssemos a simplificar nossos pensamentos? Quantas dores deixariam de pesar se não complicássemos tanto as situações? A mente que busca explicações em excesso cria fantasmas, dúvidas e ansiedades que nunca se resolvem. A simplicidade é olhar para os fatos como eles são, sem adornos desnecessários, sem ilusões que só alimentam o sofrimento. Ser simples também é ser mais presente. Quando se vive correndo atrás de mais, nunca se vive o agora. Está-se sempre projetado para o futuro, para o próximo desejo, para o próximo objetivo. Mas quando você simplifica, percebe que o presente já é completo em si mesmo. O ar que respira, a água que bebe, a conversa sincera que tem, o tempo silencioso consigo mesmo. Tudo isso se torna suficiente. Essa lição estoica muda a forma como enxergamos o mundo porque mostra que não precisamos ser prisioneiros do consumo, da aprovação ou das expectativas alheias. Ao simplificar, você descobre que a vida é mais leve, mais clara e mais livre. A liberdade interior nasce quando você percebe que não precisa de tudo, apenas do que é essencial. A simplicidade é, em última análise, um ato de sabedoria. É escolher o necessário em vez do supérfluo. É entender que a vida não se mede pela quantidade de coisas que acumulamos, mas pela qualidade de como vivemos cada instante. Quanto menos dependente você é do que não controla, mais forte e sereno se torna. E, nesse ponto, o simples deixa de ser pouco e se transforma em tudo. O tempo é o bem mais precioso que você possui. Entre todas as riquezas que o ser humano busca, ouro, poder, status, reconhecimento, nenhuma é tão valiosa quanto o tempo. E, paradoxalmente, é justamente o tempo que mais desperdiçamos, como se fosse infinito. Os estoicos sempre nos lembraram de que cada instante vivido é único, irrecuperável, e que tratá-lo com descuido é o maior erro que podemos cometer. Sêneca, em sua obra Da Brevidade da Vida,
escreveu que a vida não é curta, mas nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la em futilidades. Ele dizia que a maioria das pessoas protege seus bens materiais com zelo, mas deixa que qualquer um roube seu tempo com conversas inúteis, distrações vazias e preocupações sem propósito. O resultado é uma vida longa em anos, mas curta em significado. Quando você compreende que o tempo é o bem mais precioso que possui, muda radicalmente a forma como vive. Cada escolha passa a ser feita com consciência. Onde investir suas horas, com quem compartilhá-las, em quais atividades colocará sua energia. Não se trata de viver em pressa ou ansiedade, mas de viver com intenção. Afinal, o tempo não pode ser acumulado, não pode ser comprado de volta, não pode ser interrompido. Ele flui, e a única escolha que temos é como navegamos em seu curso. Marco Aurélio, ciente de sua condição de imperador e também de sua mortalidade, lembrava a si mesmo todos os dias que poderia estar vivendo sua última manhã, sua última noite, seu último ato. Essa prática, chamada memento mori, não era mórbida, mas libertadora. Ao contemplar a finitude, ele entendia que cada dia merecia ser vivido como se fosse o mais importante. Porque no fim, ele realmente poderia ser. Essa consciência nos convida a avaliar onde temos colocado nosso tempo. Quantas horas são desperdiçadas com ressentimentos, discussões inúteis, preocupações sobre o que os outros pensam? Quantos dias são gastos em busca de reconhecimento externo, enquanto negligenciamos o cultivo da alma, dos afetos verdadeiros, daquilo que nos dá sentido? O tempo que gastamos nunca volta. E, quando nos damos conta, muitas vezes já é tarde demais. Os estoicos ensinavam que a maneira mais sábia de usar o tempo era investir naquilo que eleva o espírito. Aprender, refletir, praticar a virtude, cultivar a serenidade. Porque todo o resto, o dinheiro, os cargos, as posses, pode ser perdido. Mas aquilo que se constrói dentro de si com o tempo vivido, nunca será roubado. Valorizar o tempo também é valorizar as relações. Estar presente de verdade quando se está com alguém, em vez de deixar a mente vagando em preocupações ou distrações, é uma forma de respeito e de sabedoria. O estoico não precisa de centenas de conexões superficiais, mas de poucos laços verdadeiros nutridos com atenção e presença. Essa lição muda a forma como enxergamos o mundo porque revela que a vida não precisa ser uma corrida interminável em direção a algo que nunca chega. A vida já está acontecendo agora, neste instante. E se você aprender a proteger seu tempo como protege aquilo que considera mais valioso, perceberá que já possui a maior riqueza de todas: a oportunidade de viver plenamente o momento presente. O tempo é o bem mais precioso que você possui porque, ao contrário de todas as outras coisas, ele não pode ser substituído. Um objeto perdido pode ser recuperado. Uma fortuna gasta pode ser reconstruída. Mas um minuto desperdiçado está perdido para sempre. E é justamente essa fragilidade que o torna tão valioso. Assim, a disciplina estoica nos convida a acordar todos os dias com a pergunta: como vou usar o tempo que me foi dado? Porque cada resposta a essa pergunta está moldando não apenas o dia de hoje, mas o sentido da sua vida inteira. A serenidade vem de viver em harmonia com a natureza da vida. A vida, em sua essência, é movimento. Nada permanece estático, nada se conserva intocado pelo tempo. Tudo nasce, cresce, se transforma e desaparece. E ainda assim, passamos boa parte da nossa existência lutando contra essa realidade, como se fosse possível congelar o que amamos ou evitar o que nos desafia. Os estoicos, porém, nos ensinaram que a verdadeira serenidade só pode ser encontrada quando paramos de resistir ao fluxo natural da vida e escolhemos viver em harmonia com ele. Marco Aurélio escreveu que tudo o que acontece está de acordo com a ordem da natureza. Para ele, resistir aos acontecimentos era como um cão acorrentado sendo arrastado por uma carroça. Quanto mais resiste, mais se fere, mais se caminha junto, o percurso se torna mais leve. Essa metáfora ilustra o poder da aceitação estoica. Não se trata de conformismo, mas de sabedoria em compreender que há uma ordem maior guiando a existência e que a nossa paz nasce quando caminhamos em sintonia com ela.
Aceitar a natureza da vida significa reconhecer que haverá perdas, dores, imprevistos e fracassos. Significa entender que o controle que temos é limitado e que muito do que nos acontece está fora de nossa vontade. E, em vez de ver isso como uma ameaça, os estoicos nos convidam a enxergar como libertação. Porque se não podemos impedir o inevitável, podemos escolher como reagir diante dele. Essa escolha, e apenas ela, é nossa verdadeira responsabilidade. A harmonia com a vida também está em perceber sua beleza passageira. O florescer de uma árvore, o brilho de um pôr do sol, um instante de silêncio entre duas respirações. Esses momentos nos lembram que tudo é transitório e que justamente por isso tudo é valioso. Quando resistimos à transitoriedade, sofremos. Mas quando a abraçamos, aprendemos a agradecer até mesmo as pequenas coisas, porque sabemos que elas não durarão para sempre. Epicteto dizia que não devemos pedir que os acontecimentos sigam a nossa vontade, mas desejar que nossa vontade se alinhe ao curso da vida. Essa postura transforma a maneira como enfrentamos os desafios. O que antes parecia um obstáculo intransponível passa a ser visto como parte do caminho, um mestre disfarçado, uma oportunidade de crescimento. Viver em harmonia com a natureza é confiar que mesmo aquilo que não compreendemos hoje pode ser o que nos prepara para algo maior amanhã. Na prática, isso exige humildade. Exige reconhecer que não somos donos do universo, mas parte dele. Exige aceitar que nem sempre teremos respostas imediatas e que a incerteza é companheira de toda a jornada humana. A serenidade nasce quando paramos de lutar contra essa incerteza e passamos a caminhar com ela, sabendo que cada passo, por mais pequeno que seja, já é suficiente. Essa lição estoica muda a forma como enxergamos o mundo, porque dissolve a ilusão de que precisamos controlar tudo para sermos felizes. A verdadeira felicidade não está em dobrar a vida à nossa vontade, mas em alinhar nossa vontade à vida. É nesse alinhamento que nasce a serenidade. Não como ausência de dor ou de luta, mas como presença de aceitação e confiança. A harmonia com a natureza não é apenas filosófica, mas profundamente prática. Ela nos ensina a valorizar o hoje sem medo do amanhã, a aprender com as quedas sem nos afundarmos nelas, a amar sem apego, a trabalhar sem ansiedade, a viver sem pressa. É compreender que cada dia é um presente e que nossa maior tarefa é simplesmente vivê-lo em paz com o que é. Assim, a serenidade estoica não é um destino distante, mas um estado possível aqui e agora. Basta que você pare de resistir ao que não pode mudar e aprenda a caminhar de mãos dadas com a vida, aceitando seu ritmo, sua beleza e seus mistérios. Quando isso acontece, você descobre que nunca esteve em guerra com o mundo, mas apenas consigo mesmo. E é essa reconciliação que abre as portas para uma vida plena. O despertar da consciência estoica. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na verdade, ela é apenas o começo. As 15 lições estoicas que atravessamos não são teorias distantes ou frases de efeito para decorar, mas convites práticos para transformar a forma como você vive, sente e enxerga o mundo. Cada princípio compartilhado é uma semente que, se cultivada, pode mudar radicalmente o solo da sua existência. O silêncio, a disciplina, a aceitação do que não se pode controlar, a consciência do tempo e a harmonia com a natureza da vida não são ideias abstratas, são ferramentas. Ferramentas que você pode usar todos os dias, em cada decisão, em cada desafio, em cada instante em que a vida lhe testa. Os estoicos compreendiam que a felicidade não se encontra em circunstâncias externas, mas no domínio do próprio interior. E é exatamente isso que você também pode alcançar. Talvez você perceba que muitas das suas lutas nasceram não dos fatos em si, mas da forma como você os interpretava. Talvez entenda que a ansiedade que o sufocava não vinha do futuro em si, mas da tentativa de controlá-lo. Talvez veja que os conflitos que tanto o desgastavam não eram inevitáveis, mas fruto de respostas emocionais que você pode aprender a governar. Essa é a revolução silenciosa do estoicismo. Deslocar o poder do mundo externo para dentro de você. A partir de agora, cada dificuldade pode se tornar um mestre. Cada perda,
uma oportunidade de fortalecimento. Cada silêncio, uma fonte de clareza. Cada instante, um lembrete da brevidade e da beleza da vida. Você não precisa esperar que tudo ao redor esteja em ordem para encontrar serenidade. A serenidade nasce quando você cria ordem dentro de si. Os estoicos não nos prometeram uma vida sem dor, mas nos ensinaram a caminhar com a dor sem nos perdermos nela. Não nos disseram que não haveria tempestades, mas nos mostraram como construir dentro de nós uma rocha firme que nem as ondas mais violentas conseguem derrubar. Essa é a verdadeira liberdade. Viver sem ser escravo das emoções, dos desejos desmedidos ou das expectativas externas. Se você aplicar essas lições, perceberá que não precisa de mais nada para começar a viver diferente hoje. Porque o que importa não é o que falta, mas o que você já possui, a capacidade de governar a si mesmo. O tempo, o silêncio, a disciplina, a simplicidade e a aceitação estão disponíveis para você agora mesmo. O estoicismo não é uma promessa para o futuro, mas uma prática para o presente. E talvez essa seja a maior transformação que você possa viver. Despertar para o fato de que não precisa buscar fora o que já está dentro, que não precisa esperar condições ideais para agir, que não precisa conquistar o mundo para conquistar a si mesmo. Essa consciência é o verdadeiro despertar estoico. Então, ao encerrar este vídeo, leve consigo uma decisão simples e profunda: viver como um aprendiz constante da vida. Permita que cada dia seja um exercício de clareza, de força interior e de serenidade. Não busque ser perfeito, busque ser consciente. Porque a consciência é o que ilumina o caminho mesmo nas noites mais escuras. Lembre-se, a vida é breve, o tempo é precioso e você é o único responsável por como vai usá-lo. Escolha a sabedoria em vez da pressa. Escolha a disciplina em vez do caos. Escolha a serenidade em vez da luta inútil contra o que não pode mudar. Quando fizer isso, perceberá que já está vivendo em harmonia com a essência da existência. As lições estoicas não terminam aqui. Elas continuam em cada pensamento, em cada atitude, em cada silêncio que você escolhe cultivar. E se você aceitar esse chamado, descobrirá que a transformação não é apenas possível, mas inevitável. Porque aquele que desperta para a consciência estoica nunca mais vê o mundo da mesma forma.